Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre um autor da segunda geração, que é Casimiro de Abreu, e conforme nossa programação das aulas, nós vamos passar pelas atividades que foram atribuídas a vocês lá na aula do Moodle, certo? Pessoal que está aqui na sala comigo, eu vou lá na tela de apresentação do slide e eu não vou ver o chat, mas vocês podem interagir comigo pelo microfone e quem não está com o microfone habilitado ou não conseguiu, vocês podem ir digitando aí. No momento em que eu fizer a visita aqui na sala, eu vejo o que vocês colocaram. Bom, vamos resgatar um pouquinho sobre esta segunda geração. A segunda geração do romantismo ela é caracterizada por todas as características óbvias do romantismo, porém algumas mais acentuadas, como o sentimentalismo negativo, né? O sentimentalismo amoroso e profundo, ele existe em todo o romantismo, mas em específico nesse grupo da segunda geração, são os sentimentos negativos que comandam toda a produção literária deste momento. A melancolia e o pessimismo, sentido por esses escritores, vai levar à fuga da realidade, uma característica chamada no romantismo de escapismo, né, que vem da palavra escapar, fugir da realidade. Esse escapismo ele pode acontecer sob três perspectivas ou de três maneiras. Não quer dizer que cada escritor vai escolher apenas uma, tá? Ele pode escolher todas, ele pode usar todas na sua obra. Agora, o importante é saber que esse escapismo é um escapismo literário, né? Não quer dizer que ele, escritor, vai fazer isso, como, por exemplo, a morte, o desejo da morte. Não quer dizer que ele vai se matar. Nós já até conversamos sobre isso. É um escapismo por meio da literatura que não deixa de representar esse pensar do poeta. O mais interessante, e aí eu gosto sempre de ressaltar isso, é que essa insatisfação era do próprio autor que emprestava esse seu sentimento, esse seu pensar para esse eu poético. Muitas dessas insatisfações que os escritores sentiam não eram não tinha uma causa exatamente ali. Havia uma insatisfação de uma desilusão que passava por diversas situações ali daquele momento histórico. Só que essa insatisfação ela é trazida, essa melancolia, esse pessimismo para a literatura, muitas vezes por um amor não correspondido, ou por uma insatisfação do seu momento atual, né? Há uma mistura ali de uma ficção, né? A fantasia literária e esse eu do poeta mesmo, da própria pessoa. Então, nessa mistura toda surge esse escapismo da segunda geração. Então, muitas vezes esse escapismo ele pode se dar, essa fuga da realidade, criando um mundo imaginário, né, que a gente pode chamar de mundo onírico, essa palavra belíssima aí, que quer dizer mundo dos sonhos. Mas aqui a gente entende sonho não apenas aquele do dormir, mas esse mundo do sonho, do sonhar acordado, da fantasia, da imaginação. Até comentei sobre um filme que eu sugeri para vocês assistirem. Não sei se chegaram a ver. Alguém chegou a assistir O Ponte para Terabitia, que é um filme um pouco mais velho, porém de tema atual. Além disso, nós temos também a fuga da realidade por lembranças vividas realmente no passado. Porque esse mundo onírico ele pode ser apenas imaginário, né? Imaginação. Quando esse escritor ele retorna ao seu passado, de lembranças por ele realmente vividas, né? Ele recria aquela realidade que um dia já existiu. E aí, claro, pelo fato de serem escritores jovens demais, esse passado dele tranquilo, alegre, vibrante, vai ser o seu mundo infantil,
né? Esse mundo da infância, um mundo sem grandes preocupações, de leveza, de brincadeiras, de travessuras infantis. E a mais trágica forma de fugir dessa realidade seria o desejo de morte. Não que ele não veja a morte como sendo uma tragédia. No entanto, essa morte, ela compensa com o fim do seu sofrimento que ele sente, né? Desse eu poético, que também é esse eu escritor. Então, a morte ela está sempre ali muito presente nesses poemas da segunda geração, direta ou indiretamente. O interessante, e aí nós vamos falar um pouquinho agora de Casimiro de Abreu, é que essa segunda geração ela é chamada de também byroniana pela influência, isso eu já comentei com vocês, para vocês em outra aula, byroniana pela influência de Lord Byron, que era um escritor em inglês. Eu até também sugeri um outro filme para vocês assistirem, que é Mary Shelley, que a autora de Frankenstein, que ela, na história dela, há uma relação com Lord Byron, para vocês terem uma ideia de quem era esse jovem, na época, totalmente fora dos padrões convencionais que se tinha numa sociedade tradicional. Também chamada de mal do século, porque muitos desses escritores morreram de tuberculose. E aí, esse nome que era dado à doença acabou virando uma marca também da literatura do romantismo. Casimiro de Abreu também foi vítima de tuberculose. Então, nós temos ali um ícone dessa segunda geração, que é Álvares de Azevedo, e agora a gente vai trabalhar com Casimiro de Abreu. Existem dois outros escritores que também são importantes, que eu cheguei a comentar com vocês, que são Junqueira Freire e Fagundes Varela, mas até por uma questão aqui de tempo, né, nós vamos nos ater a esses dois escritores, com um período de estudo um pouco mais longo para Álvares de Azevedo, pela sua até diversidade de produção, e agora com Casimiro de Abreu. Junqueira Freire também é um autor expressivo dessa segunda geração, que vai também tratar dessa fuga da realidade por esse mundo onírico, imaginário, mas depois dele a gente tem Fagundes Varela, que fica muito conhecido por um texto dele que ele faz em homenagem a um filho que morre logo depois que nasce, por complicações que tiveram ali, e ele traz essa dor da perda do filho toda presente no seu texto. Ele nunca consegue superar a morte desse filho dele. Morreu bebezinho, logo depois que nasceu, logo que eu quero dizer, também não são horas, né? Mas um pouquinho depois do seu nascimento, e ele fica muito famoso por um texto chamado, é um poema, Cântico do Calvário, fazendo referência aí, Calvário, todo aquele trajeto que Cristo faz, de acordo com o relato bíblico, que é carregando a sua própria cruz até ser crucificado. Então, ele imagina todo esse trajeto que ele faz ali, é como se ele vislumbrasse várias coisas, várias conquistas e glórias para o seu futuro através do seu filho, só que o filho morre e aí ele não supera isso, ele considera esse existir dele sobre a terra como sendo um calvário até o momento da sua morte. Fagundes Varela, que é esse que eu mencionei do Cântico do Calvário, é o que morre um pouquinho depois, aos 40 e poucos anos, mas também de tuberculose. Então, vamos falar um pouquinho de quem foi Casimiro de Abreu. Bom, vamos fazer conta rápida aí? Ele nasce em 39 e morre em 1860. 9 fora nada, nós vamos ter uma diferença de 21 anos. Então, ele também morre aos 21 anos. Quero que vocês prestem atenção nessa gravura dele. Tanto essa aqui anterior, como essa daqui. Vocês olhando para essa pintura de Casimiro de Abreu, vocês diriam que ele teria quantos anos nessa imagem? Não é uma pergunta retórica, é para vocês participarem de verdade.
Quantos anos vocês acham que ele teria aí? Ele tem a feição um pouco mais velha, talvez por causa do bigode, né? Mas eu chutaria uns 20, 19, eu acho. Mas aqui você acha que ele tem carinha tão novinha assim, de 19, 20? Não, é por causa do bigode que eu tô querendo Eu chuto dizer. uns 40. Eu daria muito Eu acho que mais uns 30, para ele. professor. Ele não parece ser 20 anos, não. Ele parece ser um pouco mais. Não parece um homem de uns 30 anos Sim. para lá? Aham. Por quê, moçada? Uma coisa interessante. Os jovens, eles se vestiam como se fossem pessoas mais velhas, porque era característica daquela época, assim como eu comentei anteriormente com vocês, que o modo de falar não tinha assim, como a criança falava, o adolescente falava, o jovem e o adulto e o idoso. Todos falavam do mesmo jeito. O que diferenciava era a classe social. Por quê? Pessoas de classe burguesa ou monarca, né, descendentes da família real, eram pessoas mais cultas e, portanto, falavam como personagens da literatura. Aqueles contos de Noite na Taverna, que vocês veem ali Álvares de Azevedo escrevendo, ele escreve aquele conto com 19, 20 anos de idade, era aquele jeito, o jeito de falar. A literatura é que ditava a maneira de falar. Claro que pessoas que eram empregados do comércio, escravos, ou pessoas de que a gente chamaria hoje de subempregos, que eram os entregadores de jornais, os engraxates, os cobradores, esses não tinham cultura, não sabiam ler e escrever. Podia ter aquela cultura popular, não aquela cultura vinda do grupo elitista. Então, eles não sabiam ler. Como eles não sabiam ler, eles se espelhavam no jeito de falar dos grupos sociais com os quais eles conviviam e, às vezes, dos seus patrões, né, daqueles com quem pessoas de grupos diferentes do dele. Então, esse traje mais sisudo, como se fosse de pessoa mais adulta, era muito comum. Casimiro de Abreu morreu aos 21 anos. Acho que jamais você olharia uma foto, uma gravura dessa, né? Porque na época não tinha máquina fotográfica. Você jamais olharia uma pintura dessa e diria que ele tinha 19, 20 anos de idade aí, por exemplo. Bom, ele era de uma família burguesa, rica, o pai dele era comerciante, a mãe não tinha profissão, era esposa do rico comerciante, era assim que se designava. Por que é importante dizer isso? Porque significa que ele fazia parte do grupo elitista da época, né? E lembra, também já comentado, que grupo elitista financeiro pertencia também à elite cultural. E acentuar que o pai era comerciante era importante, porque o pai, de família tradicional, era o seguinte: a profissão dele passava para o filho. Então, ele queria a todo custo que Casimiro de Abreu fosse comerciante. Talvez aí esteja um dos motivos da sua melancolia, da sua tristeza, porque ele não tinha vocação para o comércio. Em 1853, veja aí, ele de 39 até 53, ele tinha em torno aí de 14 anos de idade, o pai o mandou a Portugal a fim de que ele se aprimorasse na carreira comercial para que ele se tornasse um importante comerciante que seria o herdeiro e sucessor do pai. Só que, né, como um jovenzinho meio rebelde, meio porque lá no século XIX não tinha espaço para tanta rebeldia alguns, né? Se bem que Lord Byron foi bem rebelde. Mas aí dentro da sua adolescência, ele com toda a sua vocação para a literatura, ele se envolve com grupos literários em Portugal e na cidade de Lisboa, ele encena, ele escreve a peça Camões e Jaú, e ela é encenada num dos teatros de Lisboa,
famoso, inclusive, o teatro, e ele é aplaudido e aclamado pelos comentários dos folhetins, que seriam os jornais que hoje nós conhecemos, falando do quão impressionante que foi a peça que ele escreveu. Em 57, ele retorna ao Brasil, ele está na carreira de comerciante do pai, porém, querida pelo pai, porém, ele não perde contato com grupos de intelectuais aqui no Brasil, convive com vários deles, importantes intelectuais, e conhece nada mais, nada menos do que Machado de Assis. Nessa época aí, fazendo as continhas, tanto ele quanto Machado, aliás, acho que Machado também, eles tinham em torno aí de 18 anos de idade. Casimiro, eu sei que tem 18, desculpa aí, não lembro ao certo a idade de Machado de Assis, mas não é importante, eu sei que Machado também era jovem. Em 59, mesmo que o pai estava ali no pé dele para ele continuar na carreira de comerciante e não literária, ele consegue fazer a publicação, só que é de um único livro, porque ele morre muito jovem. Ele publica o livro As Primaveras. Foi o único livro que foi publicado, então toda a obra de Casimiro de Abreu que a gente conhece está nesse livro dele. Em 1860, com 21 anos de idade, ele fica noivo dessa mocinha aí na época, Joaquina Alvarenga, e é graças a esse noivado com ela que ele escreve alguns poemas voltados para essa literatura mais lírica, sem ser essa de fuga da realidade, dessas insatisfações. Mas, né, não pensem que ele, noivo de Joaquina, sossegou, porque ele tinha uma vida muito boêmia. E quando nós falamos vida boêmia, quer dizer que é passar altas horas da madrugada em farrinhas com os colegas, fumando, bebendo. E quando eu falo fumando, não é o uso de drogas, tá? Na época não tinha isso ali em evidência. Era cigarro mesmo, charuto, cachimbo, essas coisas. E graças a essa vida boêmia, né, uma saúde debilitada, ele contrai a tuberculose. Não que a tuberculose era contraída por causa da vida boêmia, mas a vida boêmia leva a poucas horas de sono, a uma má alimentação, logo saúde debilitada, ele contrai a tuberculose, chega até a viajar para o interior de, se eu não me engano, Nova Friburgo, acho que foi algo assim, para tentar cuidar da sua saúde, mas não obteve êxito e ele morre aos 21 anos com tuberculose. Bom, daí vocês vejam quantas faces negativas, né, quantas características negativas que para ele eram assim negativas, que fizeram ele ter essa vida insatisfeita em algum aspecto. Veja, o pai exigia que ele se tornasse comerciante, era algo que ele não queria, ele tem uma vida boêmia, não é incentivado a carreira literária pela sua família, e se ele é noivo da Joaquina e mantém uma vida boêmia, não sei aí se esse noivado era algo assim tão esplendoroso, romanticamente falando, e no final morre de tuberculose. Quer dizer, ele não morre assim, ele passa um tempo sofrendo com a doença, então toda essa melancolia é trazida para o seu texto. Continuando aqui, nós temos este poema, que é o ícone da carreira de Casimiro de Abreu. É um poema que fala dessa saudade que ele tem, né, da fuga, do escapismo, que a gente já vê de cara pelo título, que é o retorno à infância. Meus 8 anos. Então, na sua adolescência, com todos aqueles dramas peculiares da adolescência, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui estão passando por ele, né? Além disso, ele tem toda uma pressão vinda da família e faz com que ele, então... e sem contar também que os autores que eles liam,
né, os escritores com os quais eles conversavam e conviviam, incentivavam essa melancolia, esse alimento a esse negativismo dentro de si. E aí vem este poema, Meus 8 Anos, eu vou ler para vocês aqui, e à medida em que eu vou lendo, eu já vou conversando sobre algumas coisas. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Ele usa aí essa palavra aurora como uma metáfora. Aurora, a gente sabe que é como se fosse o amanhecer do dia, aquele período entre 5, 6 horas da manhã, em que vai o alvorecer. Então, essa aurora da vida dele, esse momento da infância, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, na hora que ele usa essa palavra querida aí, já liga, né, esse sentimentalismo saudosista desse tempo e que ele lamenta que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores. Naquelas tardes fagueiras, quer dizer, felizes, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ele foi criado em ambientes também interioranos e, por causa disso, ele traz esses aspectos. Agora, veja bem como que a natureza tem uma interação forte com o poeta nessa lembrança do seu passado. Ele fala aqui das flores, das bananeiras e dos laranjais. Tudo ali cria um ambiente de harmonia, porque como ele tem a sua infância como um momento alegre, ele traz esses elementos de alegria. E é interessante que flores aqui traz a cor, a beleza, e bananeiras e laranjais remete a esse ambiente de interior, né, que dá essa noção de liberdade, e ao mesmo tempo são árvores frutíferas, quer dizer, vai dar frutos para o futuro. Como são belos os dias do despontar da existência, ó, fazendo referência à infância, os dias do despontar da existência. A existência despontando é a infância. Respira a alma e inocência, como perfumes a flor. De novo, a comparação aqui com a flor. O mar, quer dizer, quando é infância, não tem esse perigo todo. É como se visse um lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. De novo, aqui ele traz o mar e o céu, né, como composição dessa natureza que interage com a alegria. Quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Para a criança, né, que ele está se vendo na sua infância, ele está se revisitando na sua infância, o mar é um lago sereno, é uma metáfora, porque nós sabemos que o mar é agitado, é perigoso se não tiver um certo cuidado. O interessante é que na infância, como ele diz que é um período alegre, um período tranquilo, ele não vai ver atribulações. Então, a gente tem o mar ali como uma metáfora, né, apesar de ser agitado, porque a vida é agitada, a vida é cheia de coisas, né, e essas coisas nem sempre são tão alegres assim, para a criança não tem o lado do perigo da vida. Então, não vai ter o perigo do mar. Por isso que o mar é um lago sereno. O céu, ninguém vai ficar preocupado aí com essas dimensões da vida, com esses questionamentos. É simplesmente um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. Então, não há o que pensar de tragédias na infância, só alegria. Por isso, a leveza ao se lembrar desse momento. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar de estar folgado. Né? A infância está, apesar de terem compromissos da infância, mas nunca são compromissos assim tão pesados quanto os da vida adulta. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ele cria todo um ambiente de harmonia, trazendo todos os elementos da natureza em comunhão, né? Em perfeita comunhão. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Porque ele coloca como se fosse ontem. Por isso, nessa risonha manhã.
como se fosse logo ali, o despontar. Ele não falou da aurora aqui? Então, essa manhã é essa aurora da infância dele. Em vez das mágoas de agora, olha a marca da melancolia dele. Eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então, ele cria esse ambiente de harmonia entre a natureza e as pessoas que estão à sua volta. Olha o quanto que ele marca de forma pesada esse momento do seu presente para criar essa contraposição com a alegria e a leveza do passado, da infância. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Então, ele coloca aqui outros elementos da natureza que vão corroborar de novo com esse ambiente cheio de harmonia. É a tal da terabithia que eu comentei com vocês lá do filme. Naqueles tempos ditosos, naqueles tempos, os da infância, ia colher as pitangas, trepava tirar as mangas, brincava à beira do mar. Quer dizer, ele é uma criança que subia em árvore, descia em árvore, corria pelas terras. Ele só via beleza, 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 e os elementos continuam ali. Você veja que ele já falou das bananeiras, dos laranjais, agora ele fala das pitangas, das mangas, e não abandona a religiosidade, que é típica do romantismo. Rezava as Ave Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ou seja, a infância só traz para ele alegria, só traz para ele leveza. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse poema? O que vocês sentiram? Algo que vocês perceberam? Senão a gente vai seguindo. Não querem participar? Seria bom vocês Eu acho que só ideias. Diga aí. Só a questão da religiosidade, né? Quando ele fala rezava as Ave Marias, se remete muito a essa questão, né? E a figura feminina, né? Sim, Maria, também. A ideia de pureza, né? Exato, porque ele fala da mãe, da irmã, então, de novo, ele traz aqui aquele texto, até porque a Ave Maria é aquela que está ali de semblante suave, né? De semblante ali resgatando a bondade, e se entregando totalmente. Então, ele traz essa leveza dentro desse texto aí, né? E lembrando dessa oração. Porque um Pai Nosso, por exemplo, já é uma oração mais pesada, né? Uma Ave Maria já é mais leve, ela já é mais tranquila. E como ele está fazendo referência à sua infância, nada melhor do que trazer esse texto. Algo mais? Então, vamos seguindo. A gente tem agora a canção do exílio. Lembra que eu falei que ele se inspirava muito em escritores do anterior, né, de épocas anteriores ou de lugares anteriores, convivia com intelectuais. Canção do Exílio é um ícone da carreira de Gonçalves Dias. Então, Casimiro de Abreu se espelha nesse poema, no Minha Terra Tem Palmeiras, Sabiá, para escrever o texto dele, até porque também ele esteve num certo exílio, né, pelo fato de ele ficar em Portugal durante algum tempo. Então, ele traz isso para este poema. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Ele tinha já tuberculose, né? Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro inspirando este ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro, mais belezas do que a pátria, não tem. E este mundo não vale um só dos beijos tão doces de uma mãe. Dá-me o sítio gentil onde eu brincava lá na quadra infantil. Ó, de novo fazendo referência ao seu momento anterior de infância, em que ele vivia lá na zona interiorana.
Dá que eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Ele está ali em Portugal, né? E ele, então, lamenta o fato de ele não estar no país dele e, ao mesmo tempo, naquele lugar em que ele vivia. Lembra que ele foi para Portugal, não foi para ingressar na carreira literária, mas foi para ingressar na carreira de comerciante. Então, totalmente oposto daquilo que ele gostaria. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Ou seja, a melancolia dele já vinha carregada ali há muito tempo, né? Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Aí ele não fala da palmeira, ele fala da laranjeira, a mesma laranjeira que está lá nos meus 8 anos. Quero ver esse céu da minha terra tão lindo e tão azul, e a nuvem cor-de-rosa que passava correndo lá do sul. Quero dormir à sombra dos coqueiros, as folhas por dossel, e ver se apanha a borboleta branca que voa no vergel. Quero sentar-me à beira do riacho das tardes ao cair, e sozinho, cismando no crepúsculo, os sonhos do porvir. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde a voz do sabiá. Observa que ele coloca ali uma espécie de um refrão no texto, né, que vai trazendo essa melancolia da morte ali presente, ao mesmo tempo com a natureza interagindo com esse saudosismo da pátria. Quero morrer cercado dos perfumes de um clima tropical e sentir expirando as harmonias do meu berço natal. Minha campa, aí ele está falando do minha campa como se fosse o seu berço de morte, será entre as mangueiras banhada do luar, e eu contente dormirei tranquilo à sombra do meu lar. As cachoeiras chorarão sentidas porque cedo morri, e eu sonho nos sepulcros dos meus amores na terra onde nasci. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Por que eu fiz questão de trazer esse texto? Para vocês verem que ele traz aqui um saudosismo presente da infância, quando ele coloca aqui, né, dos sítios em que ele brincava, da camisa aberta ao peito, a sombra das laranjeiras debaixo, aliás, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais, que é o que ele fala lá nos meus 8 anos, e ao mesmo tempo o tema da morte. Como eu falava com vocês ali no comecinho dessa aula, as formas de escapismo, elas se misturam em alguns autores, e a gente vê isso em Casimiro de Abreu. Ele sente como se fosse a presença da morte ali com ele, e ele traz essa presença da morte ali nesse saudosismo da terra e, ao mesmo tempo, da sua infância. Querem comentar algo? Observa que a natureza ela tem uma interação também forte com ele, né? Ele traz esses elementos ali que lembram a leveza, que lembram aquilo que traz alegria para a vida dele, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um tom lamentoso aí nesse cantar do sabiá. Podemos seguir, então? Nesse outro texto, intitulado Saudades, vocês estão vendo que o negócio é só assim, falando muito desse lamento do que não tem, né, desse passado. Então, a gente tem os 8 anos, faz referência ao passado, o Canção do Exílio de Casimiro de Abreu, que faz o tempo todo um retorno ao passado e à sua terra, aquilo que ele não tem naquele momento, e o título aqui desse outro poema, que já diz de cara a que ele se refere, Saudades. Nas horas mortas da noite, a gente já vê que traz ali uma melancolia, como é doce o meditar, quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar. É como se ele estivesse ali sozinho, meditando, vendo estrelas cintilantes e ondas. Quando a lua majestosa, surgindo linda e formosa, como donzela vaidosa, nas águas se vai mirar. Nessas horas de silêncio, de tristezas e de amor, eu gosto de ouvir ao longe
cheio de mágoa e de dor, o sino do campanário que fala tão solitário, com esse sol mortuário que nos enche de pavor. Quem está cheio de mágoa e de dor não é esse sino do campanário, né? É ele. Tanto que aqui o cheio de mágoa e de dor, você não sabe se é o sino do campanário, que é aquele campanário sino, é aquele blém, 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 aquela parte por cima das igrejas, assim, que tem aquela parte vazia para o sino aparecer. Quem é que está cheio de mágoa e de dor? É esse som do sino ou é ele, o eu do poema que está aqui? O som mortuário que nos enche de pavor é o som mortuário do sino que traz essa melancolia ou acentua essa melancolia que ele já traz com ele. Então, proscrito e sozinho, eu solto aos ecos da serra suspiros dessa saudade que meu peito se encerra. Esses prantos de amargores são prantos cheios de dores. Saudades dos meus amores, saudades da minha terra. A gente percebe aqui que amores são esses dos quais ele fala que sente saudade? São de pessoas apenas ou de amores outros, vários, né, que estariam aqui nesse seu momento? Observa que quando ele fala saudade da terra, ele não está falando apenas uma saudade do Brasil ou a saudade do seu lugar em que ele estava. Há uma profundidade maior aí da melancolia dele que extravasa e que extrapola esse limite que ele fala que é da terra. É um texto muito intenso de um pessimismo carregado que traz ali nos seus versos. Comentários a respeito desse? Pessoal, seria legal vocês interagirem para eu ver se vocês estão tendo uma visão boa dos poemas ou não, né? Porque senão fica muito assim, vídeo de YouTube, né? Eu falando apenas sem essa interação com vocês. Embora a gente saiba que nessas aulas à distância sempre dá um limite, parece, de fala. Na sala de aula eu ia espremer vocês igual limão, ia ter que sair alguma coisa. A distância não dá tanto. Este poema aqui, que é o que eu falei, que ele é um pouco mais pesadinho, a gente vê o título lá, Mocidade, ele é um texto que fala todo da mocidade de forma metafórica. Essa parte aqui é o que a gente chama de epígrafe. Epígrafe. O que são as epígrafes nos textos? Nos contos de Álvares de Azevedo, sempre tem uma epígrafe, e é sempre no começo, tá? O que são esses dizeres? Eles aproveitam algum trecho de algum texto, eles se aproveitam de algum personagem, alguma passagem normalmente literária, mas também pode ser de outros tipos de textos, pode ser textos filosóficos, que resume a ideia do texto e traz aqui. Ele está escrito em francês, não vou me arriscar a ler em francês, porque não tenho toda essa cultura poliglota que está aqui, né? Mas é como se fosse algo assim, Ninon, que fait tout de la vie. Não vou ler e não vou traduzir, tá? Vocês é que vão buscar no Google Tradutor, pode ser no Oráculo Virtual, coloca lá do francês para o português e vocês vão, porque vai ser uma tarefinha que eu quero que vocês façam, né, de procurar ver em que essa epígrafe resume o texto que está ali. O nome que aparece embaixo, que é Musset, é o autor do texto, ok? Doce filha da lânguida tristeza. Gente, entenda bem o que ele faz neste poema. Eu vou antecipar só uma parte. Como eu já disse, ele cria metáforas para a mocidade. Quem é essa doce filha da lânguida tristeza? Ergue a fronte pendida, o sol fulgura.
fronte, ergue a fronte pendida, o sol fulgura. Quando a terra sorrisse e o mar suspira, por que te banha o rosto essa amargura? Do que é que ele está falando? Por que chorar quando a natureza é risos, quando no prado a primavera é flores? Prado é aquele campo verdinho. Não foge a rosa quando o sol a busca, antes se abrasa nos gentis fulgores. De novo, ele cria aí metáforas e personificações. Não, viver é amar, é ter um dia um amigo, uma mão que nos afague, uma voz que nos diga os seus queixumes, que as nossas mágoas com amor apague. A vida é um deserto aborrecido, sem sombra doce ou viração calmante. Amor é a fonte que nasceu nas pedras e mata a sede à caravana errante. Nesse primeiro texto aí, nessa primeira parte do texto, quando ele fala doce filha da lânguida tristeza, ele está falando da própria mocidade. Ele dá uma personalidade à mocidade, uma personificação. A mocidade vira como se fosse um ser, e esse ser, então, tem rosto, tem corpo, tem sentimentos. E aí ele fala, quando a terra sorrisse e o mar suspira, por que te banha o rosto essa amargura? A juventude de Casimiro de Abreu foi uma juventude de tristeza e de insatisfações. Ah, ele não tinha alegria? Tinha, mas para ele o que predominava era o pessimismo. Então, a mocidade dele é uma mocidade triste e que muitas vezes ele não entende nem a razão dessa tristeza. Mas ele acredita que um amor viria aplacar essa dor que ele sente, porém, ele não vê grandes expectativas, porque vocês percebam que o tempo todo tem tristezas e lamúrias, lamentos ao longo do texto. Amai-vos, disse Deus criando o mundo. Amemos, disse Adão no paraíso. Amor, murmura o mar nos seus queixumes. Amor, repete a terra num sorriso. O planeta Terra é formado de quê? Terra e água. Se eu tenho mar e terra falando de amor, está tudo junto. A terra inteira respirando amor, a concepção do romantismo. Doce filha da lânguida tristeza, tua alma suspirar de amor definha. Abre os olhos gentis à luz da vida, vem ouvir no silêncio a voz da minha. Amemos, este mundo é tão tristonho, a vida é como um sonho, brilha e passa. Porque não havemos de acalmar as dores, chegar aos lábios o licor da taça. O mundo, e que te importa o mundo? Velho, invejoso, a resmungar baixinho. Nada perturba a paz serena e doce, que as rolas gozam no seu casto ninho. Ele traz aí a natureza presente. Rolas são as rolinhas, aqueles passarinhos que ficam ali, pela fragilidade dele, que ficam ali amontoados no ninho. Amemos, tudo vive e tudo canta. Cantemos, seja a vida hinos e flores. De azul se veste o céu, vistamos ambos o manto perfumado dos amores. Ele mistura ali, trazendo uma figura possivelmente feminina. Então, essa doce filha da lânguida da tristeza é essa mocidade que ele quer que chegue até perto dele, que esteja ali junto com ele. Essa personificação dessa figura que, como a palavra mocidade é uma palavra feminina, ele cria essa imagem feminina, né, que chegaria até ele. Doce filha da lânguida tristeza, ergue a fronte pendido sua fulgura, como a flor indolente na campina, abre ao sol da paixão tua alma pura. Ele quer que essa mocidade chegue até ele, e ela está ali. Só que ele cria como se ela fosse uma personalidade à parte, e, portanto,
há uma ordem de comando, que é de amar. Deus falou, ama. Adão, então, disse, amemos. O mar está dizendo que é para amar, a terra está dizendo que ela é amor. Então, ele quer que essa mocidade venha até ele, que eles se sintam bem. Só que como que ele termina o poema? De novo, falando o quanto que essa tristeza se faz ali presente neste texto. Claro que tem muito mais coisa para a gente trabalhar nesse texto, mas, como eu já falei com vocês desde o começo, a gente tem que ter uma visão um tanto, não tão superficial, mas ela fica entre um pouco profunda e dessa forma generalizada, né, que é o objetivo da segunda série que estamos aí, né, que é esbarrei sem querer aqui, que é esse texto, esse estudo do romantismo de segunda série. Gente, quando eu falei da correção dos exercícios, agora eu vou ter que tirar, né, as coisinhas aqui, as marquinhas amarelinhas, dar esse suporte para que vocês possam fazer o texto de vocês, né, os exercícios, perdão, fazerem as questões de vocês. As dúvidas, vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp, vocês vão postar lá no fórum de dúvidas do Moodle, né, esse suporte aqui para poder ajudar na correção das tarefas. Vou dar uma olhada aqui no chat. Não tem nada sobre o conteúdo, não. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esses textos? Fazer alguma pergunta até sobre as questões? Acho que com esse trabalho que eu fiz aqui dos textos, vocês conseguem ter suporte, um bom suporte, né, para os exercícios de vocês. Eu vou perguntar sobre a questão 3. No finalzinho, ela pedia assim, para relacionar qual as características que estão presentes nos 4. Aí eu coloquei o escapismo, né, a religiosidade, porque está muito presente. Aí eu coloquei esse negócio de que sempre está querendo retornar à infância, né? E é o escapismo, tá? Isso aí você vai colocar junto com o escapismo. Ah, tá, não precisa você não pode colocar como uma outra característica, ela está junto com o escapismo. Entendido? Entendi. E aí eu também falei sobre o Brasil, dele tá sempre, como é que fala, enaltecendo a natureza, né? E a natureza característica do Brasil, né? Certo. Helena e os demais. Por isso que eu acho muito importante vocês falarem, colocarem o que vocês estão pensando, né? Para a gente ir ajustando esses pensares de vocês, para a gente ir ajustando a linha de pensamento, né? Porque senão você, no momento de uma atividade em que você será avaliada, você comete esses pequenos deslizes. Então, essa é a grande importância. Eu sugiro vocês também colocarem 2 características que estão super presentes aí, que é o subjetivismo e o sentimentalismo. O subjetivismo, que é essa presença do eu. Toda vez que nós temos um eu presente, há o subjetivismo. E todos esses 4 textos têm este eu presente. Você percebe esse eu pelos verbos e pronomes, principalmente. E o sentimentalismo é justamente em virtude do escapismo, né? Ressaltando a saudade, há um saudosismo ali latente. Tatuagem, só que a mulher usou a agulha errada. Então, assim, ela é meio em relevo, sabe? Você vai ver. Laísa, você está falando conosco aqui? Essa, quando eu ainda não era assumido como Lu, tá escrito ela é arte. Tem essa, sempre. Oi, tem alguém falando no microfone, eu não sei se é aqui, para cá, ou está com o microfone aberto junto. Bom, vou encerrar a gravação.